Fala pessoal, beleza? Vamos trabalhar hoje aqui, dar início, ao módulo 3, tá pessoal? No módulo 3 a gente vai falar, sobre um único setup, que é o ponto contínuo, tá? Então, dentro de todo esse módulo a gente vai trabalhar apenas, o ponto contínuo. Antes de trabalhar o ponto contínuo, pessoal, eu queria trazer para vocês o porquê, que esse setup ele é importante, por que esse setup, eu considero esse setup lucrativo e vários outros traders, da mesma forma. Se vocês pegarem, literatura de grandes traders, de grandes estudiosos, vocês vão perceber que existe algumas similaridades, tá? Alguns pontos, convergem. E quais pontos convergem, O ponto contínuo, pessoal, esse setup de ponto contínuo, ele é narrado, pelo Al Brooks há, muito tempo já. O Al Brooks já tem mais de 30 anos de estudo de mercado, Joe Ross trata esse setup também. O Oliver Velez trata esse setup também. E na verdade é tudo o mesmo setup, tá? O que seria, o mesmo setup, Então são pontos de várias pessoas, de vários estudiosos, tá, pessoal, do mercado financeiro, né, que convergem para dizer a mesma coisa, tá? Só que com nomes diferentes, O Al Brooks chama de retorno à média, M2S, de M2B. O Oliver Velez chama de VSS, VBS, que é Velez Buy Setup, Velez Sell Setup, Joe Ross, Então tem mais, e provavelmente deve ter mais, autores, que conseguem dar nomes diferentes à mesma técnica, Mas o importante é que várias pessoas, em diferentes tempos, em diferentes momentos, inclusive, narram a mesma situação. E daí parte a importância, de você conhecer bem esse setup, tá? O que seria, o setup de ponto contínuo, tá? O setup de ponto contínuo, pessoal, em si, ele precisa de uma média móvel de 20 ou 21, no meu caso. Eu utilizo a média móvel de 20 exponencial, para configuração e para programação, dos gatilhos de compra e venda, tá? Então, ele se trata de basicamente você ter uma tendência, tá? Quando você tem a tendência, o preço vai estar trabalhando acima da média móvel de 20, tá? Então, o preço, muitas vezes ele vem, abaixo, por exemplo, da média móvel de 20, vem daqui, tá? Aí ele alinha, faz um bom alinhamento e o preço continua subindo aqui e tal. E você vai ver, em determinado momento, um retorno à média. Você vai ver o preço ter um retorno à média móvel de 20. Tá? E aqui, começa a narrativa de vários, estudiosos do mercado. E que, dentro de uma determinada tendência, lógico que aqui a gente vai trabalhar um pouco mais de fatores, tá? A gente vai tentar refinar um pouco a leitura. Então a ideia é que você tenha uma movimentação de alta que faça com que a média de 20 fique ascendente e que tenha um retorno à média, tá? Então, Velez Buy Setup, o ponto contínuo, seria essa movimentação aqui saindo com uma barra de ignição, tá? Então, a tomada de posição nessa máxima, no rompimento dessa máxima, tudo bem? Então, isso daqui seria basicamente o PC, que é um setup de retorno à média dentro de uma tendência. Então, você precisa de uma tendência e ele é um setup de entrada na continuação dessa tendência, Principalmente se a gente tiver primeiro uma perna, de volta para o Brooks, você pode esperar pelo menos mais uma perna, se você tiver uma boa pressão nessa perna anterior, tá? A gente vai somando, confluências de estudos e situações, para que isso fortaleça. Por exemplo, se você tem toda essa perna aqui com uma boa pressão de alta, essa perna aqui é uma big perna, você veria uma correção aqui no máximo, na região do 38,2, aqui próximo dos 50%. Então é uma correção saudável, Você
vai somar conhecimentos, né, em prol de ter resultados melhores, né. Provavelmente isso daqui seria uma movimentação que geraria, né, um rompimento, né, e continuidade, tá? Então, o setup em si é um setup de retorno à média, tá, pessoal? Então, você tem, né, uma média móvel de 20, né, alinhada, descendente. Como falado, você tem que ter, né, uma movimentação de baixa, tá? Toda uma movimentação de baixa criada, tá? E finalmente você tem, né, em determinado momento, né, um retorno à média, tá? Demonstrando ali algum tipo de rejeição, né, um pavio. E depois uma barra, né, de ignição, né, uma barra de reversão. A gente trabalhou também o que são barras de reversões, né? São barras com mais de 60% do seu corpo, com pouco pavio e que representem, né, mais que 60% da barra a ser revertida, tá, pessoal? Então, a gente vai retomando conhecimentos, tá? Então aqui teria ativação, né, desse PC no rompimento dessa mínima, tá? Então esse é o setup PC, é um setup de retorno à média dentro de uma tendência, tá? Então agora a gente trabalha aqui no gráfico. Então a gente vai trabalhar alguns dias para vocês verem. Antes de falar disso, peguei até esse dia específico, porque aqui vocês, né, podem ver uma abertura com gap de alta, tá? Gap de alta, fechamento do dia anterior aqui. Gap de alta, beleza? Então você teve toda uma movimentação de lado, tá? A média de 20 que acabou chegando no preço, aqui, tá? Esse setup aqui, né, algumas pessoas acabam chamando ele de Power Breakout, né? Eu considero ele como uma variação do PC, tá? Que é quando o preço se desloca lateralmente, ele chega até a média móvel de 20, e o ideal é que ele saia, né, já com uma barra de ignição rápida, né? Ele não é um setup para ficar enrolando. Lógico que muitas vezes a gente vai poder pegar também quando ele dá aquela travada, ele dá aquela andada de lado em cima da média, né? Mas o ideal é que ele seja um setup rápido. Por que ele é um setup interessante, né? Porque normalmente ele gera, né, stops curtos e tem um bom risco-retorno, né? Geralmente ele proporciona risco-retorno melhor que o para 1. Por quê? Porque dentro de uma tendência, pivôs são rompidos, né? Dentro de uma tendência você vai assistir rompimento de pivô. Então ele deu gatilho aqui, tá? Por esse PC. Aqui a gente tem a característica de um PC. Tá? O preço veio até a média móvel de 20 e saiu com uma boa barra de ignição, tá? Aqui nesse outro momento a gente tem novamente o preço vindo até a móvel de 20, média móvel de 20, ele dá uma patinada aqui em cima, né? Faz algumas barras de indecisão aqui, né? Forma uma pequena lateralidade. Depois ele sai com uma barra interessante, uma barra sem tanto pavio superior, né? E você tem uma entrada aqui, tá? E com stop, né, abaixo dessa mínima. Pagou mais do que 1 para 1, tá? Normalmente ele paga de forma rápida, não dá muito calor no trade, né? Quando você acerta a entrada, quando você acerta essa questão do posicionamento das médias, né? Elas é que acabam ajudando na configuração disso, tá? Então aqui a gente tem entradas por PC, beleza? Então essas entradas aqui seriam por PC. Aqui a gente assistiu a movimentação contrária, né? O preço veio agora abaixo das médias móveis, né? Abaixo da 20, abaixo da 50, e ele vem chegar aqui próximo da região, né? Na configuração aqui, pessoal, eu coloquei o PC por região também, tá? Então ele chegou próximo da região, ele voltou, então esse gatilho aqui também é um gatilho por PC. Então é bacana que vocês façam em backtest, por exemplo, esse estudo de quantas vezes essa movimentação dá certo, tá? Aqui a gente tem de novo, né, a situação do PC, tá? O preço vem até a média móvel de 20, barra de ignição interessante, stop aqui, tá? Você entra aqui e você pega alvo melhor do que 1 para 1. Aqui você tem de novo uma situação parecida, né? Só que aqui ele deixou um pequeno gap, tá, para essa região, mas a barra de ignição volta, né, e fecha abaixo da 9 e da 20, indicando, né, uma boa possibilidade de continuidade, pelo menos até o fundo anterior, tá? Então a gente vai agora vendo aqui algumas movimentações de PC, né? Aqui, né, pessoal, mais ou menos a mesma configuração, como foi falado, né, os movimentos se repetem, né, com algumas peculiaridades. Então cabe a você, tá,
memorizar essas peculiaridades, né? Ganhando tempo de tela, pesquisando, estudando, tá? Então aqui a gente tem, por exemplo, um gap de alta, tá? As médias realinharam. O preço dá uma segurada aqui na MM200, ele volta até a média móvel de 50, a média móvel de 9, né? É um PC por região, mas ele fecha aqui acima da VWAP. Você tem um gatilho por um PC, tá? Um stop curto aqui e possibilidade de pegar toda essa perna de alta aqui, né? Uma entrada aqui, né? Geraria 2.500 pontos, tá, pessoal? Um pouco mais ali pro final do dia, mas acho que cerca de 2.000 pontos já é mais do que o suficiente, né, para todo mundo aqui por um dia. Aqui você tem alguns padrões de continuidade, né, do Allbrooks, então tem mais gatilho, tá? E aqui a gente tem de novo, né, outro PC por região, retorno à média, ele volta, fura a média móvel de 9, trava na região, sai com barra de ignição, tá? Stop aqui embaixo de novo, entrada aqui, tá? Você teria a possibilidade ainda assim de pegar mais bons pontos. E aqui ele fez o PC clássico, né? Que aí ele chega aqui a tocar a média móvel de 20, demonstra rejeição, tá? Essa outra barra ali, ela não rompe a barra anterior, né? Então esse PC ele demorou um pouco para ativar por conta desse tipo de fechamento. Então ele ativa aqui, sua entrada aqui, stop aqui, né? Ainda assim mais boa possibilidade de lucro. Ainda, né, dentro do dia, aqui, né, você tem essa por região aqui, né? Só que os fechamentos não foram interessantes, ele acabou ativando só, né, posteriormente já com essa barra aqui, tá? Então você tem, na verdade, muitas... É um setup, né, que aparece, de certa forma, até bastante, né? Aqui de novo, né? Faz uma pequena movimentação de alta, faz uma correção, sai com uma barra de ignição, rompendo a máxima da anterior, né, ativou o PC no final do dia. Aqui uma movimentação, né, de saída, né, já dessa movimentação, né, como se tivesse visto uma barra de baixa, né, aqui, por ter sido a abertura aqui, né, você tem uma barra de baixa negativa total, e aqui é uma movimentação saindo, né, da média móvel de 50, 20 e 9, né, com essa barra aqui, entrada aqui, stop aqui, né, é uma forma de você ler esse setup, sabe, pessoal, porque aqui você tinha, né, o alinhamento, é como se você tivesse visto isso aqui, ó, alinhou, né, ganhou tendência, veio até a 20, né, no caso aqui veio até a 50, tá? Depois saiu com barra de ignição, tá? Você tem mais gatilhos de compra aqui também depois, né? Aqui, né, esses gatilhos de compra, quando eu falo para vocês que aparecem a favor da tendência, são gatilhos que vocês podem entrar, né? Ele acaba sempre pagando alguma pontuação, né? Você só tem que tomar cuidado com a exaustão, né, de um movimento já esticado, né, para você não entrar esperando que vá acontecer essa mesma movimentação toda aqui, né? Aqui retomando, né, a gente tinha um canal estreito, tá? Possibilidade de um canal estreito. Você tem um candle de correção, logo em seguida ele já é revertido, né? Característica do canal estreito. Depois você tinha a possibilidade de uma lateralidade, né? Ou um canal amplo de alta, né? Ou um canal simples de alta. No caso ele migrou para uma lateralidade aqui, né? Fazendo até fundos próximos, né, da região de onde saiu. Então, o PC, pessoal, você precisa necessariamente, obrigatoriamente, de tendência, tá? Você precisa, nem que seja uma tendência mais complexa como essa aqui, tá? Isso daqui é uma boa tendência, pessoal? Não, você está vendo uma sequência de inside candles, você está vendo sobreposição de barras, né? Cadê os gaps abertos, né? Você vê uma movimentação, mas é uma movimentação difícil, né? Ou seja, tenta subir, né? Os vendedores empurram para baixo, abre numa posição de alta, os vendedores empurram o preço para baixo, né? Aqui ele formou um PC, né? Tá? Essa barra 17, tá? Vem aqui abaixo, a barra 18 tenta retomar, não ativou o PC por conta do tipo de fechamento, tá? Aqui, né? Já acaba sendo uma boa barra, PC ativado aqui, por ter uma superação de algumas máximas, né? Então você entra aqui, você tinha possibilidade de pegar boa parte da movimentação. Ainda assim seria um pouco encalorado, né? Para pelo menos se permanecer nesse trade com stop aqui, né, pessoal? Sei que você faça uma parcialzinha aqui, né, em 1 para 1,
Depois você tem um novo pullback, né, pessoal? De novo um pullback difícil, né? Não tem gap aqui. Desce de forma difícil, tá? Então, aqui você tem ativação de outro PC, tá? Gatilho aqui, entrada aqui, stop aqui. Pagou também mais do que 1 para 1. Interessante, pessoal, é que o setup do PC ele sempre paga, tá? Uma boa pontuação. A não ser que você tente buscar ele em cenários como esse, tá? Já com as médias flats, né, próximas umas às outras. Você quer abertura entre as médias e você quer que as médias estejam com alguma direção, tá? Aqui mais um dia. Aqui, né, pessoal, o preço abre num gap de alta, tá? Aí ele vem até a média móvel de 20. Não deu ativação, né, de PC, mas deu alguns gatilhos de venda aqui em cima que dariam para ser aproveitados, né? Pagou cerca de 800 pontos. E aqui ficou só o preço dentro de uma grande lateralidade, né? E de um canal, né, de baixo, tá? Então a gente tem aqui um canal de baixa, canal complexo, né, correções profundas, tá? Do mesmo jeito que tem força para descer, acaba tendo força para subir, tá? Então nesse cenário aqui você não vai buscar PC, tá? PC é um cenário que você busca em tendência, tá? Você viu a média móvel de 50 ficar flat, né? Então espere tentar buscar, né, uma movimentação que te leve a ter continuidade. Aqui é um cenário complexo, né, pessoal? Vocês estão vendo a 20 flat também, né? Várias sobreposições de barras, você sabe que isso daqui é uma lateralidade. Então você não busca um setup de tendência, né, em uma lateralidade, beleza? Aqui de novo, né, pessoal, a gente trabalhando com lateralidade, né? Já falei para vocês em outros vídeos, né, quando a média móvel de 200, né, que é uma média móvel longa, ela está cortando os preços, né, de maneira constante, isso indica que você tem uma grande lateralidade. Grandes lateralidades eu falo para vocês, né, suporte e resistência. Vocês têm aqui um por volume, né, que funciona excelentemente bem. Então vocês têm que utilizá-los, né. Opa, vi uma reversão aqui, né, aqui você pode ir por 2 minutos, por 1 minuto, pegar essa reversão mais aqui embaixo, um stopzinho curto, né. Qual que é meu alvo? Máxima anterior, né. Provavelmente uma nova máxima vai gerar uma queda, né. Afinal de contas, a gente está dentro de uma lateralidade. Novas máximas tendem a, né, corrigir, são regiões onde geralmente já está tendo realização de lucro, né, pessoal? E aqui você tinha de novo, né, uma região, né, de suporte por volume, né? Ficou bem delimitada essa daqui, tá? Aqui chegou também a gerar uma boa entrada aqui, né? Então quando vocês estudam, fazem backtest, né, vocês vão aproveitando para retomar isso também, tá? Ganhar confiança no sistema operacional que vocês têm. Aqui é um dia de tendência, né, pessoal? Aqui a gente abre já num Fab 4, tá? Fab 4 de venda. O que acontece? Acontece praticamente aqui, algumas pessoas chamam de Power Breakout, né, pessoal? É quando o preço se desloca, né, lateralmente, né, fica numa lateralidade, até a média móvel de 20 chegar até o preço. Aqui a gente tem a entrada pelo PC, tá? Então você entra aqui, seu stop está aqui, né, e ele pagou uma linda movimentação. Essa correção aqui, né, você pode trabalhar ela, né, você ter um pouco mais de confiança, né. Essa correção veio aonde? Até o 61.8, depois ela já voltou, né, a ganhar a direção que era o esperado, né, pelas médias móveis, beleza? Então, a partir daqui, você já tinha, né, toda uma movimentação mais tranquila, né? Assim como aqui você também poderia buscar níveis de correção dessa perna aqui, né? Veio só até o 38.2, uma correção curta e rasa, né? Indicando que você tem mais possibilidade do preço descer do que ele de subir, tá? Eu vou deixar para trabalhar a questão dos time frames mais para o final, tá? Enquanto isso a gente vai mostrando mais alguns PCs aqui no dia, né? Aqui as médias já ficaram mais flats, né? Então a gente já não pode mais pensar, tá, em estar considerando o PC em si, tá, pessoal? Aqui você teve só já uma tendência de alta, acabou tendo uma volta em V e depois uma grande lateralidade, né? Tá? Média móvel de 50, flat, tá vendo? Você vai ter essa bagunça aqui, então você vai buscar comprar baixo e vai buscar vender alto. É aqui, pessoal. Outro dia, né? Aqui você tem, né, um retorno à média, abre num gap de alta, afastado das médias, e você está vendo um pullback, né?
de novo, né, aquela mesma situação, né, as médias estavam alinhadas, né, e essa abertura aqui em si, ela é essa movimentação aqui, né, você está vendo esse fechamento, né, você teve uma boa barra de alta aqui, né, e você está assistindo a correção dela até então, até a média. Corrigiu muito mais, né, do que os níveis iniciais, né, 38,2%, 50%, 61,8%, né. Corrigiu praticamente até o pé do movimento. Porém, sai com uma barra de ignição gigantesca, né, da média móvel, né, de 20. Então isso aqui é um PC, tá? Muito provavelmente isso daqui tem continuidade. A continuidade foi cerca de 1000 pontos. Para os 5 minutos, stop extremamente desconfortável, né, pessoal? Por quê? Porque eram 700 pontos de stop. Para 1 minuto, sim, teve esse outro gatilhozinho aqui anterior, porém deixou uma barra de dúvida, né? Depois a gente teve a volta em V, né? Não é um padrão muito comum, mas, né, quando atinge alvos, normalmente acaba acontecendo, né, pessoal? Alvos, né? Você tinha aqui o primeiro alvo, você tinha o segundo alvo, e você teve o terceiro alvo, né, desse espelhamento aqui, desse pivô rompido, né? Então atingiu o terceiro alvo, trouxe toda uma movimentação de baixa, né? Realização de lucro, né, pessoal, aqui em cima já. Depois, né, o preço vem abaixo, né, repica ali na MM200, você tinha região de volume aqui embaixo, tá? Como vocês podem ver, essa região acaba trazendo bons retornos quando você respeita ela, tá? Então, aprendam a utilizar da melhor maneira possível. Um novo dia aqui, pessoal. Abertura em alta, né? Pullback extremamente curto e raso, já volta na segunda barra. Quando o preço está dessa maneira aqui, pessoal, normalmente é uma boa tendência, tá? Quando ele não chega nem na 20, né, você pode considerar que ele está numa movimentação de tendência muito forte, tá? Depois você vê uma correção aqui já muito profunda, ela rompe a 20, rompe a 50, tá? Então aqui você podia já começar a desconfiar que essa tendência aqui que você viu, né, que nem chegou a 20 inicialmente, se quebrou, né, pessoal? Então você poderia estar aqui já entrando dentro de uma lateralidade ou de um canal amplo complexo, né? Porque você está vendo uma correção, né, extremamente, né, profunda. E olha a pressão dessa perna de baixo, está aqui. Essa perna de baixo ela vem até aqui, né? Porque os vendedores empurram o preço daqui até aqui. E olha a pressão da perna de alta. A pressão da perna de alta foi até a 20 e saiu com uma barra de um PC. Então, se você tem uma boa pressão numa perna, você pode esperar pelo menos mais uma boa perna. Tá? Isso aqui é o All Brooks que nos fala. Então, quando você identifica uma perna com uma boa pressão, a perna seguinte a ela faz uma retração dentro da região 2,50%. Aqui ainda tinha região de briga de volume, tá? Então ainda tinha uma resistência aqui para você. Então aqui foi uma entrada interessante, né, para você pegar alguns pontos aqui. E o preço depois fica numa correção mais complexa, né, que aí ele tem pernas de alta muito próxima, né, dentro de uma movimentação, mas, né, dentro de um cenário mais baixista do que altista, né, pessoal. O preço trabalhando aqui, pelo menos a partir desse momento, abaixo da 200, abaixo da VWAP, né, abaixo da 50. Gatilhos de venda aqui interessantes, daria para você abraçar um pedaço dessa tendência aqui, tá? Aqui você tem um PC, tá? Essa barra aqui, a barra 50, ela vem acima da 20, fura 20 e volta e fecha aqui embaixo, tá? Então tem ativação do PC aqui. Tem um PCzinho aqui interessante. Aqui tem um PC pelos 2 minutos, tá? Depois a gente vai trabalhar isso ainda. E aqui, né, você tem o preço travando e saindo com uma barra de ignição, né? Então aqui é mais um PC. Andou muito? Não. Mas é um PC, tá? Aqui está mais para lateralidade, né, pessoal? Uma grande, né, lateralidade. Um dia praticamente de sobreposição de barras, né? São dias bem chatos de trabalhar. Se você coloca stop curto aqui, pega, que é uma beleza, né? A questão de gaps abertos aqui você só vê praticamente nessa região aqui, né? Depois já acaba, né? É um gap, depois a movimentação e esse gap foi fechado, né, nesse retorno aqui. Tá? Dia de praticamente, né, de muita sobreposição de barras, né, pessoal? Foi um dia bem complicado, um dia bem indeciso, né? No mercado tá assim, geralmente ele tá bem indeciso, muitas vezes perto de
fechamento de vencimento de opções, né? Fica um negócio um pouco mais complicado, um pouco mais travado. É um dia mais complicado de você estar operando. Tá? Quando você reconhece dias assim, você tem que se posicionar muito bem, delimitar regiões muito bem, né? Onde que você vai buscar comprar, onde que você vai buscar vender, né? Aí você tem que trabalhar muito bem com linhas de tendência, né? Verificar preço esticado da média, né? Tentar entrar baixo em determinadas regiões. Aí você tem que buscar muito mais sentido nas operações do que em todos os outros dias, tá? Outro dia também com o mesmo perfil, né, pessoal? Aqui você estava afastado das médias, né? Até era uma venda bem interessante essa daqui, né? Numa região de topo duplo, né? Gatilho aqui, né? Stop aqui em cima, entrada aqui, tá? Bom alvo de 1 para 1 aqui, pelo menos até a média móvel de 20 e veio até a média móvel de 50, né? Aqui de novo, né, pessoal? Lateralidade, né? Depois novos topos, região de suporte, tá? Região de resistência. Aqui não tem PC, tá, pessoal? PC é um setup de tendência, a gente está trabalhando um setup de tendência. Aqui tem, né, pessoal? Aqui você tem, né, uma movimentação de baixa, tá? Aí você tem o pullback dessa perna. Você quer saber, por exemplo, até onde veio o pullback dessa perna, tá? A princípio ele faz um PC, ele deixa um PC aqui, tá, pessoal? PCzinho que não ficou muito bem configurado, né, pelas barras. E depois ele vem deixar, né, um PC um pouco mais claro aqui, tá? Entrada aqui, stop aqui, né? Acabou pagando 800 pontos, tá? Então aqui ele acaba deixando o PC um pouco mais tardio, né? E aqui depois você tem uma boa movimentação de um repique, tá? Aqui você pode também, né, visualizar um PC naquele contexto que eu falei para vocês, né, que é quando o preço ele vem abaixo da média móvel de 20, né, ele rompe a média móvel de 20, ele faz o pullback na média móvel de 20, né, com a barra 45 e sai com a barra de ignição, tá? Isso aqui ele acaba ativando o PC também, tá? Tá aqui o gatilho, tá? Então, pagaria aqui mais cerca de 600 pontos. Depois ele repete essa movimentação, mas aqui fica bem duvidoso, né? Porque as médias móveis estavam flex, né? Até estava interessante essa compra aqui, porque você estava abaixo, se você fosse pensar dentro de uma lateralidade, né? Porque aqui ele já estava revertendo a movimentação com esse martelinho aqui. Então aqui você já estava abaixo, pensando numa lateralidade baixo para comprar, né? Porque vai que isso daqui vira, né, uma lateralidade nessa região, né? E você não quer estar posicionado aqui, tá? Depois, né? Grande lateralidade já. Aí já não tem mais o que fazer. Médias próximas, flats, né? Aí não adianta a gente querer procurar PC. PC precisa, pessoal, obrigatoriamente, né, de alinhamento das médias. Precisa de tendência, né? Aqui, pessoal, tem toda uma movimentação de baixa, complexa, mas é uma movimentação de baixa, correto? Preço trabalhando abaixo da 9, né? E abaixo da 20, né? Abaixo da VWAP, tá? E ele veio fazer um PC aqui nessa região, né, pessoal? Aqui ele até rompe, tá? Mas depois ele volta, deixando uma boa barra de ignição, tá? Então entrada aqui, né, stop aqui, né, cerca de 800 pontos, pagou 2 para 1. E depois de uma boa movimentação de tendência, né, ou de um canal amplo, complexo, né, que nem esse daqui, quando ele finaliza, né, normalmente acaba virando uma lateralização, tá? De novo a questão dos suportes, né, pessoal, e resistências dentro de lateralidade, tá? Que também serviu um pouco. Dia seguinte, pessoal, de novo um dia mais complicado, tá? Como foi falado, é um setup de tendência, tá? Então são formas diferentes de você trabalhar. Aqui ele abre num gap de alta, primeiro fechamento negativo, tá? Isso não é bom para continuidade. Normalmente quando você vê esse tipo de fechamento negativo em gap, você pode até anotar isso. O primeiro fechamento foi como? Eu tive um gap de alta, mas o primeiro fechamento foi positivo ou foi negativo, né, nos backtests? Aí nisso você vai, aos poucos, montando um painel, né, de estudo para você, para o seu cérebro, né, e assimilando, tá? E aqui teve uma boa movimentação de baixa, mas não teve o PC, né, pessoal? Não teve ativação de PC aqui, tá? E o preço continuou em movimentação de queda e depois grande lateralidade, tá?
de novo as regiões, né, de resistência, né, por volume, tá? E aqui de suporte, tá? Então o preço ficou travado aqui nesse range. Que dentro de um range desse você não procura por um setup de continuidade, tá? Aqui gap de baixa, movimentação de baixa, né, pessoal? Só que nem chegou próximo da média móvel de 20, né? Depois de uma, duas, três puxadas, né, começou a apresentar uma certa reversão, tá? Mas também não teve, né, uma boa delimitação de tendência, você estava contra 200 ali na movimentação, tá? Aqui de novo, pessoal, gap de alta, um candle de dúvida, tá? Você não teve esse fechamento aqui próximo da máxima, seria interessante para a gente pensar numa continuidade. Aí você tem a lateralidade, né, da movimentação, você tem só sobreposição de barras, até chegar à média móvel de 20. Chegou na média móvel de 20, o que você queria ver aqui? Uma barra de ignição. Veio essa barra de ignição fechado? Não, né, pessoal? Veio uma barra de baixa de novo. O que aconteceu? Continuidade e lateralidade, tá? Então aqui você teve tendência de baixa, né, no canal estreito. Aqui a região de suporte por volume, né? Olha aqui onde foi a mínima. E aqui ele deixa uma região de resistência por volume, né? O preço ficou trabalhando nesse rangezinho curto aqui dentro dessa máxima também. Aqui uma lateralidade ampla, né, pessoal? Então, esse vídeo está servindo também para a gente pensar, né, em reconhecer cenários, né? Aqui você está vendo Big Up, Big Down, né? Praticamente a mesma força de queda teve na subida. Depois Big Up de novo. Aí depois uma lateralidade mais curta, né, pessoal? Tá? Então assim vocês vão reconhecer, né, mais cenários, né, fazendo isso daqui, fazendo esse exercício. Então esse vídeo 1 eu vou estar encerrando já, tá? Aqui não, tá? Não tivemos. E no próximo vídeo a gente vai trabalhar um pouco a questão dos time frames menores, né? Como que você pode, né, reconhecer, por exemplo, um PC ocorrendo nos 2 minutos observando o gráfico de 5, tá? Através do gráfico de 5 você vai ver um PC dos 2 minutos. E como que você pode ver um PC nos 2 minutos e reconhecer que esse PC foi um PC nos 5 minutos, tá? Então aqui a gente viu lateralidade, né, pessoal? Big Down, Big Up, né? E depois Big Down, tá? Aqui forma uma wedge. Com o tempo você vai treinando os olhos para esse tipo de movimentação, isso daqui vai ficando até mais tranquilo de achar. Afastado das médias, né? Tinha um bom espaço para um retorno. Aí você vai somando, né, informações, até onde está vindo essa perna de alta, né? Essa correção aqui. Depois dessa big perna veio até os 50%, tá? Até a média móvel de 20%, depois ele volta para testar de novo as novas mínimas. E lateralidade, novas mínimas falham, né? E tende a ficar dentro de uma movimentação mais específica. Beleza, pessoal? Então a gente vai trabalhando aos poucos, né, para vocês ir formulando mais pensamentos, né, mais gatilhos, né? Aqui um PC chato, né, uma movimentação difícil de baixo aqui, sai com a barrinha de ignição, né, acaba pagando uns bons pontos ainda, né? Por quê? Porque tem ainda alinhamento das médias, né? O preço está do lado de cima de todas elas, tá? Beleza, pessoal? Até a próxima.